Uma boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, seminarista Gustavo, tudo bom? Boa noite, Padre Thales. Tudo jóia, graças a Deus. Alegria estarmos juntos mais uma vez para mais uma live informativa promovida pela Pastoral Litúrgica da Diocese de Lorena. Eu quero saudar o pessoal que já está entrando e acompanhando conosco, a Simone, a Eurides, a Andréia Sampaio, a Sueli Maria, a Ana Aparecida, a Célia, o pessoal acompanhando devagarzinho a Isabela. Vão poder compartilhar conosco nesse momento, certamente, de informação, nós poderemos aprofundir mais a respeito do ofício divino da liturgia das horas. Hoje nós temos um convidado muito especial, nosso professor comum, Padre Francisco Inácio Salesiano de Bosco. Bem-vindo, Padre. Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer. Alegria para a gente poder estar com você novamente e certamente sair daqui mais enriquecidos com a sua reflexão. Eu vou passar a palavra para a seminarista Gustavo, para que nós possamos introduzir nessa live. Boa noite, Padre Francisco Inácio. Boa noite a todos que nos acompanham pela página no Facebook, Pastoral Litúrgica da Diocese de Lorena. É realmente uma grande alegria estarmos aqui juntos para aprendermos mais sobre o ofício divino, a liturgia das horas. E estamos numa data muito providencial. Dia 24 de outubro foi o dia, há 57 anos atrás, que os padres conciliares aprovaram definitivamente o 4º capítulo da Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, que trata, por coincidência, do ofício divino. Então, eu acho que não haveria dia melhor para a gente tratar sobre o assunto. Então, seja muito bem-vindo, Padre, uma grande alegria o Senhor conosco. Sairemos muito enriquecidos. E agora eu vou ler aqui uma breve apresentação vocacional e acadêmica do Padre Francisco Inácio, e depois, Padre, o senhor pode ficar muito à vontade para fazer a sua explanação, talvez começando com a pergunta, respondendo o que é Laudes Canticum e qual a sua relação com a liturgia das horas. Depois nós vamos abrir para as perguntas. Então, você que tem a sua pergunta aí, no decorrer da live, quiser fazer, poste no Facebook, depois, no final, abriremos para as perguntas. Então, vamos para a apresentação. O Padre Francisco Inácio Vieira Júnior, salesiano de Dom Bosco, entrou para a congregação salesiana no ano 2000, fazendo sua profissão perpétua em 2009. Graduou-se em filosofia pelo Instituto Salesiano de Filosofia, em 2006. De 2007 a 2010, estudou teologia no Centro Universitário Salesiano, em São Paulo. De 2008 a 2009, especializou-se em catequese, também pelo Centro Universitário Salesiano. Foi ordenado presbítero em 2010. Em 2014, tornou-se mestre em Sacra Liturgia pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma, com a tese O Osculum e o Altar, uma análise litúrgico-ritual dos fundamentos e implicações do rito a partir do Ordo Dedicationis Altaris, 1977. Foi professor do Centro Universitário Salesiano, onde também exerceu o cargo de coordenador do curso de Teologia e da Faculdade Deoniana de Taubaté, lecionando as disciplinas de espiritualidade litúrgica, sacramentos da iniciação cristã, liturgia, palavra de Deus, liturgia das horas, ano litúrgico, sacramento da ordem, ministérios, sacramento da Eucaristia, introdução aos sacramentos e noções elementares de latim. Atualmente, é o coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Liturgia do Unisal Campus Pio XI. Padre, a bola é toda sua. Então, obrigado, viu, Gustavo? Só falta a morte e os milagres, né? Porque a vida já foi vida, morte e milagre dos santos, né? Queira Deus. Mas agradeço, em primeiro lugar, o convite, não tinha como recusar.
porque vinha de vocês, a gente tem uma proximidade para além do acadêmico, graças a Deus fizemos uma boa experiência no tempo que eu passei na Faculdade de Teologia dos Deonianos, né? Então, o tema nos liga e a experiência de vida também, né? Quero saudar a todos, que porventura estejam também na sala, não é? Vejam, o tema proposto, a partir da pergunta que o Gustavo fez, não é? O tema proposto é esse louvor de Cristo na oração da igreja, descobrindo a beleza da liturgia das horas na celebração dos 50 anos da Laudes Canticum, né? Nós sabemos que já é a segunda, se eu não me engano, a segunda formação que a Diocese promove, e a Laudes Canticum é uma constituição apostólica, ou seja, é um documento por meio do qual o Sumo Pontífice constitui, declara, proclama e trata argumentos de grande relevância, de grande importância, entre os quais seguramente está o ofício divino, não é? A liturgia das horas. Podemos dizer, nos apoiando em muitos autores, que sem dúvida, a reforma da liturgia das horas é sem dúvida um marco de toda a reforma litúrgica. A gente vai entender um pouco o porquê, não é? Talvez nós tenhamos algum déficit em relação não só à prática, mas ao conceito, mas a construção teológica é um presente que a igreja nos deu, né? Nós que nascemos depois dessa grande iniciativa. Acho que vale, como palavra de introdução, acho que o segundo slide também pode ser que nos ajude. Eu pensei que poderíamos fazer assim, né? Uma proposta muito simples, né? Fazer uma pequena introdução sobre o tema, de uma forma geral, recordando os grandes critérios da liturgia das horas e nos concentrar basicamente no ponto 2, né? Como é que a liturgia das horas é vista hoje, como qual a sua natureza teológica, se assim pudéssemos nos perguntar, né? E vamos discutir um pouco, né? Refletir um pouco sobre essas três definições. Portanto, oração de Cristo, oração da igreja e consagração do templo. Depois eu faço uma pequena proposta ousada, não é? Um ícone bíblico, eu chamo assim, que pode ser que a homem de hoje, a mulher de hoje, pode ser que olhar ou entender o ofício divino nesse contexto pode ser de fato que nos ajude, né? Vou propor depois para a gente. E depois uma conclusão, abrindo um pouco a reflexão, o debate, algumas perguntas, tá bom? Essa seria a proposta. A liturgia das horas, como nós conhecemos hoje, passa por um percurso grande, longo, que não é o objetivo, não é o escopo do nosso encontro, mas só lembrar, na década de 60, por exemplo, felizmente, o Gustavo lembrou, sai a Sacrosanctum Concilium, né, em 4 de dezembro. Depois, nós temos a Laudes Canticum, 70, celebramos seu aniversário esse ano. Depois a instrução geral, depois da revisão de mais ou menos 3 meses de Paulo VI, mais ou menos nos anos 70, nós temos uma caminhada por trás desse, mais ou menos uma década, entre a Sacrosanctum Concilium e a instrução geral, né? No meio disso tem a Laudes Canticum. E gostaria de fazer uma provocação para começar, né? Olha, a Sacrosanctum Concilium, 83, 84, mais ou menos faz uma breve síntese doutrinal da dimensão cristológica, eclesiológica, da liturgia das horas, né? Então, um fundamento. Isso a Sacrosanctum Concilium dedica um capítulo sobre isso, já vimos, né? Hoje, quando se trata de liturgia das horas, pode ser que seja, ao meu ver, assim, nós reduzimos muito, e para isso vocês, graças a Deus, vocês têm um vídeo maravilhoso que Gustavo fez, não é? Mas assim, nós tendemos a reduzir, de modo genérico, falar que é a oração oficial da igreja, não é? E de fato é. A gente vai ver que dizer só isso, né, sem contemplar todos os detalhes e todos os fundamentos, pode ser que seja muito pouco, não é? Essa ideia de pública já estava em Pio XII, 47, na Mediator Dei, claro, sabemos, não totalmente desenvolvido como foi com o Vaticano II. E, por sua vez, já Cipriano fala, nossa oração é pública e comum.
Essas categorias já existem, mais um passo interessante da reforma litúrgica de ir às fontes, esse processo de ad fontes, né? Voltar às fontes principais. No número 41, já dizia a Sacrosanto Concílio, falando de uma forma geral, do que é a celebração, o que é a liturgia, de uma forma geral. Para compreender, como introdução, a liturgia das horas como celebração da igreja, oficial, pública da igreja, eu gostaria de retomar ou revisitar as categorias de Salvatore Marsili, né, que escreveu no primeiro volume Anamnesis, tentando decifrar ou tentando explicar cada vez mais o que é liturgia, o que não é liturgia. Né? Penso que esses 3 critérios de Marsili, penso que está também no próximo slide, estão esses critérios, né? Depois dessa síntese, que penso que seja uma síntese do Catecismo da Igreja Católica. Né? Marsili diz assim: para ser liturgia, é preciso a Igreja reconhecer a ação celebrativa como sendo própria, porque a liturgia revela a Igreja. Depois diz, para ser liturgia, ela é consequentemente memória, né? Memória de um mistério de Cristo, atualizado, pode deixar aí, tá? E é comunitária. Né? Acho que esse tema da celebração comunitária nos persegue de cheio hoje, no tempo de pandemia, mas é um argumento à parte, porque está em jogo o nosso conceito de igreja. Não é? Então, só revisitar esses 3 critérios para dizer que, então, a liturgia das horas, ou o ofício divino, é, de fato, a oração que a igreja reconhece como própria, rezando-a, a igreja se auto-revela, no corpo de Cristo, ela faz uma imersão concreta pela força do Espírito que nós invocamos, portanto, celebra uma memória da obra da salvação. Vocês sabem que cada hora celebra um aspecto do único mistério de Cristo. Né? Por isso é densamente celebração litúrgica, a liturgia das horas. É ação de graças também, pudéssemos falar dessa forma. E é comunitária. A igreja reunida em todas as partes, em qualquer parte, ela celebra o louvor divino. Portanto, essas categorias de Marsili nos ajudam a entender que a liturgia da igreja portanto, que a liturgia das horas, o ofício divino, portanto, liturgia da igreja. A liturgia é oficial. São os critérios que eu gostaria de recordar, né? Coloquei esses 2 advérbios, semper et ubique. Não é só para recordar o latim, Gustavo, é mais para a gente perceber que toda celebração, de fato, reaviva, portanto, a memória, né? Faz um movimento de tornar as principais experiências quase que para sentir de novo, né, como a primeira vez, o gosto da celebração. Portanto, a igreja sempre e em todo lugar celebra. Nós repetimos essa expressão de forma muito, muito completa quando nós celebramos a Eucaristia, e na ação de graças, no prefácio, nós dizemos que a igreja sempre em todo lugar celebra o dom da salvação. E a igreja consegue vincular esse semper et ubique em todos os momentos da vida. A liturgia das horas faz a mesma coisa. Essa bênção divina que é plenamente revelada e comunicada, não é, por Jesus Cristo, o Pai, que é reconhecido, adorado como fonte e princípio de bênção de todas as coisas. O Catecismo da Igreja Católica faz essa síntese. É esse argumento, é esse tema, se assim pudéssemos dizer, é essa pessoa, é essa realidade que se celebra na liturgia das horas. Sempre em todo lugar, porque nas vicissitudes, em meio a tantas situações que vivemos, a igreja celebra. Nos dias festivos, a igreja diz, com os salmos, por exemplo, desde a aurora ansioso vos busco, nos dias festivos, damos voz à igreja nos dias festivos, para dizer que em todo lugar nós celebramos. Acho que eu coloquei esse resumo também no próximo. Por exemplo, nos dias de júbilo, celebramos isso. Quando nós reconhecemos a contrição dos nossos pecados, para falar de sempre em toda parte, nós cantamos como igreja, dizemos a Deus, olha, se levares em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Então, na glória, nos tempos festivos, na contrição dos nossos pecados, quando reconhecemos a força transformadora do Espírito em nós, nós cantamos no Salmo, transformastes o meu pranto em uma festa. Olha que bonito. A vida inteira
do homem que reza. No desespero e na súplica, dizemos a Deus: escutai-me depressa, Senhor, em mim o espírito desfalece. Na provação, o que é que a igreja diz? Nenhum mal há de chegar perto de mim, perto de ti, perto da igreja, pode passar. Quando, na alegria do começo do dia, nós cantamos com o hino da quarta-feira da primeira semana, já surge a doce aurora, o Cristo vem, enxergamos o Cristo com o nascer do sol. Quando a igreja olha o firmamento e percebe os primeiros sinais da noite, exclama, com o ofício divino das comunidades, uma versão muito conhecida aqui no Nordeste, graças a Deus, não só aqui, consegue enxergar que quando o sol vai chegando ao ocaso, nós avistamos outra luz. Avistamos a luz de Cristo, belíssimo. Nas trevas, antes de dormir da noite, nós cantamos que é o Cristo, que na treva revela, né, o oculto. O oculto das trevas, na verdade, aclara a luz de Cristo. É quase contraditório, é muito joanina, é muito interessante esse hino das completas. Né? Nas horas de luto e de dor, nós cantamos como o hino do ofício dos fiéis defuntos: ó bom pastor, em vossos ombros, vós carregastes nossa dor, atraí assim os que carregam da morte o fardo tão pesado. Cantamos ainda esse hino ao Senhor. E assim, no arco de nossa existência, de tudo aquilo que vivemos e somos, nós fazemos dela, lendo a nossa própria vida e história, dizemos a Deus que nada pode fugir ao calor da graça. Segunda-feira nós cantaremos o Salmo 18. Só essa pequena introdução para a gente compreender já que o ofício divino abrange o ser do orante, a vida inteira da igreja. Né? E, de fato, se a gente olhar, nós não somos moldados ao calor ou aos sentimentos daquela própria comunidade que celebra, mas da igreja. Os anseios e lutas, Vaticano II, os anseios da própria igreja se tornam presentes na vida do orante cada vez que abre o ofício divino para rezar, não é? Sempre e em todo lugar. Veja, quando a gente estuda, além dos critérios de Marcílio, quando a gente estuda, se a gente olhar a fundo, tanto a Constituição Apostólica Laudes Canticum, quanto a Sacrosancto Continuum, quanto ainda a Instrução Geral da Liturgia das Horas, nós temos enxugar assim, nós temos 4 critérios, para além daqueles critérios de Marcílio, que eu falei no início, que são critérios para distinguir por que a Liturgia das Horas figura como uma oração propriamente litúrgica. Uma vez isso resolvido, se nós olharmos esses 3 grandes, se chamamos documentos, são, na verdade, mais que documentos, né? O Papa Paulo VI, São Paulo VI, dá pelo menos 4 critérios. Né? O porquê, quase na justificativa, de depois desse longo período de reforma, interessante como por exemplo, na reforma litúrgica de Bonini, os passos todos, né, como foi todo o processo, etc. O primeiro critério é um critério pastoral. O Papa diz, olha, esse é o critério de toda reforma litúrgica: fidelidade ao passado e sensibilidade às condições da igreja hoje. Esse é um critério claro que nós percebemos na Laudes Canticum. Fidelidade, sem dúvida, ao passado, ou seja, respeito profundo ao passado. Esta é a verdadeira tradição. Olhar profundamente ao passado e profundamente às fontes, sem perder, obviamente, o hoje da história. Quem dá esse discernimento é o Espírito. Fugindo disso, a gente cai nesses extremismos que nós vemos hoje. Né? Os extremos são os chifres do mesmo demônio. Né? Nós caímos nessa polarização que hoje nós vemos. Um critério pastoral favoreceu, sem dúvida, a reforma da Liturgia das Horas. Né? Um critério espiritual, belíssimo: o orante deve poder viver propriamente dos textos do ofício, espiritualmente dos textos do ofício. Então, o ofício divino proposto como realidade de profundidade espiritual para a igreja. Um critério espiritual, claro, nesses documentos. Um critério eclesial, porque considera amplamente os leigos, os fiéis à igreja. E aqui está, a gente vai discutir mais, né, quando formos falar da liturgia como oração da igreja. Não é? Ou seja, a preocupação na Constituição Apostólica é com a vida da igreja,
E o belo que considera os fiéis, aí é um ganho que a gente vai ver. Eu acompanhei, por exemplo, nesses dias, teve na Diocese de Lorena, penso que o ofício de vésperas, numa paróquia, presidida o ofício presidido pelo padre Tales, né? Ou seja, são iniciativas que valorizam, dando de novo ao povo de Deus aquilo que há 50 anos a igreja está falando, não é? E o último critério, que é belíssimo, importantíssimo, veritas temporis ou veritas horarum, que é o critério temporal. O Papa Paulo VI já diz isso também. Ou seja, o ofício divino seja rezado propriamente nas horas do ofício, as horas destinadas ao ofício divino. Isso aí tira toda a discussão, vai para além de toda obrigação ou de fiel observância do ofício. O critério posto desde os primeiros assentos, né? O critério temporal. E aqui eu faço um parêntese para tornar mais leve e eu ficar um pouco nervoso, né? Mas na nossa província de Manaus, um salesiano me fez ver que, no retiro, né, que o breviário era todo marcado, né, marcado assim, neste retiro anual cheguei até este ponto. Claro que era o conceito antigo, né, você podia dizer, já surge a doce aurora, sei lá, 3 da tarde, porque em jogo estava a obrigatoriedade do ofício, que a reforma não tirou, nós o sabemos, nós temos os cânones sobre isso, tanto no Código de Direito Canônico, quanto nas orientações pastorais, né? Como rezar o ofício. Porém, a igreja relembra esse critério espetacular, que é o critério do tempo, não é? Nós rezamos com o critério temporal. Então, esses 4 critérios para a gente estabelecer, então, uma plataforma, são 40 minutos, Madonna Santíssima, uma plataforma de conversa agora sobre a teologia, né? Ou seja, estabelecido então que a liturgia das horas é realmente celebração litúrgica e que ela foi reformada sob esses 4 grandes critérios, se pudéssemos assim resumir, né? Então podemos afirmar, sem dúvida, que então, como a Sacrosanto Concílio já diz, a celebração litúrgica, portanto, é a ação de Cristo e a ação da Igreja, né? E assim vamos enfrentar o tema 2, né? Isso para além, meus caros, do critério antropológico, que entra muito bem nesse último ponto que nós falamos. Como entender, então, como foi construída, né? Ou seja, como a igreja, o critério orante da igreja, né? Como a igreja sempre acreditou, rezou e acreditou, né? É o critério, é uma máxima antiga da liturgia, né? Lex orandi e lex credendi. Como a igreja sempre celebrou e acreditou o que é a liturgia, por exemplo, o que é os sacramentos. A primeira coisa é dizer que a oração é a oração de Cristo. Mas como é a oração de Cristo? Vou tentar explicitar de forma muito, espero que muito palatável, né? Um tema tão denso como é esse de dizer que a liturgia das horas é a oração de Cristo. O texto diz que Cristo introduz nessa terra de exílio o cântico. O cântico de quê? Que cântico de louvor Cristo introduz na terra de exílio? Certamente é introduzido esse canto à humanidade de Cristo. Imagina pensar a carta aos Hebreus, por exemplo, capítulo 7, não é? Com fortes louvor com fortes clamor e lágrimas, ou seja, a humanidade toda de Cristo, não é? Em todo o tema da cristologia, mas é certamente o tema, o hino introduzido, o hino dos remidos, o hino da salvação, o hino que bendiz o dom da salvação, que só os que foram salvos podem entoar, graças à voz de Cristo, Cristo que cumpre então a salvação em nós. Ele que cumpre em nós a salvação pode colocar então em nossa boca o louvor, a glória, a reconhecida adoração. Ou seja, o corpo de Cristo, vocês vão ver que o número, a letra A e a letra B estão totalmente em conexão, né? Agostinho vai dizer das vozes, nossas vozes unidas à voz de Cristo, né? A igreja diz a oração de Cristo é, então, a oração do Filho, que, profundamente ligado ao Pai, essa ligação se dá no amor do Espírito, não é? Ele se reporta, não é? Fala, reza ao Pai como Abá, como Jesus nos ensinou.
É na oração que Cristo nos introduz, no coração dessa intimidade com o Pai, que aí nós estamos. Então, não se concebe a oração, de uma forma geral, a oração da igreja, não é? A voz que a igreja dirige ao Pai, é óbvio que é por Jesus Cristo. Por natureza, a oração cristã é fundada no fato de ser participação total no amor do Filho ao Pai, no Espírito. O amor do Filho ao Pai é o Espírito. Não é? Aquela oração, aquela súplica que Jesus, durante sua vida terrena, expressou, como a carta aos Hebreus, né? Com dor, com lágrimas, com humanidade, essa oração toma em nós vigor, toma em nós força, né? E em Cristo adquire o seu significado. Este movimento interno, profundo, esse movimento interior da oração se faz pelo coração de Cristo. Né? Então é neste sentido que todo louvor feito, até porque não se pode sair desse esquema, né? Não se diz o nome do Senhor sem ser sob a ação do Espírito, sem ser introduzido nessa intimidade com o Pai. Imagina a relação que tem o canto dos batizados, a oração dos batizados, ou seja, Cristo é o centro de toda oração cristã, porque está indissoluvelmente, né? Não se pode dissociar Cristo do seu corpo, da sua esposa, que é a igreja, da qual ele é a cabeça. Né? É o louvor, digamos, compreensivo do corpo de Cristo, pela voz de Cristo. Né? Paulo VI, número 8 da Laudes Canticum, fala, né, que a oração cristã é justamente imploração. Né? A igreja implora, toda a família humana implora, né, e associa esse pedido, essa prece, essa súplica, é Cristo que associa essa prece a nós. Né? O nosso canto, o nosso louvor, torna-se então o canto de Cristo. Torna-se então a voz da igreja total, né? O Cristo total, Christus totus, né? É a voz de Cristo total. Podia afirmar, de certa forma, que é então, de certo modo, é a oração de toda a Trindade, unida a toda a igreja, né? A união com o Pai, com o Filho, na força do Espírito Santo, forma o corpo oracional que é a igreja. Né? Não teria sentido rezar se não for em força dessa intimidade profunda do Pai, do Filho com o Pai, na força do Espírito. Não existe oração cristã fora desse esquema de intimidade com o Pai. Ou seja, é ato de amor rezar. Uma vez mais, dizer a Cristo, uma vez mais, proclamar ao Pai. Imagina a palavra de bênção no ofício de vésperas de sábado. O que nós fazemos quando cantamos o hino do Novo Testamento de vésperas de sábado à tarde? Nós dizemos, que capacidade nós temos de dizer bem de Deus, se não for porque Ele, o Pai, disse bem de nós. Bendito e louvado seja Deus. Fazemos nas vésperas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque do alto céu nos tornou bênção em Jesus Cristo. Esse movimento ascendente e descendente é próprio da liturgia. Fora desse esquema não tem oração cristã, é tudo menos oração cristã. Então a liturgia das horas é justamente essa oração de bênção, né? De dizer bem ao Pai, pelo dom do Filho, fazemos por Ele, na força do Espírito. Fazemos porque nele Ele realizou a salvação. A nossa salvação, realizada em Cristo, se torna louvor, canto, glória, adoração a todo o corpo, que é a igreja. Então, dizer que a oração de Cristo, aí está bem resumido nesses dois números precedentes, dizer que a oração de Cristo é dizer que que a liturgia das horas faz o quê? Ela canta, olha que belíssimo é o hino de vésperas, né? O Magnificat. O que é o Magnificat? Não é uma homenagem à Nossa Senhora em primeiro lugar. Só até que tem lugares que... Bom, a oração mariana, uma festa completa, tem um lugar especialíssimo, nós o sabemos. Mas o Magnificat não. Maria é como que regesse, cantasse conosco o coro dos redimidos, quando nós cantamos que a minha alma dá graças ao Senhor, bendiz ao Senhor pela salvação.
Só podemos dizer isso na força do Espírito e na intimidade de louvação do Filho para com o Pai. Nós não rezamos o Pai Nosso na missa, é pelo Filho que nós podemos dizer Pai Nosso, na força do Espírito de Deus. Bom, depois se vier as perguntas, ótimo. Veja, é entendendo essa intimidade profunda que nós vamos compreender o segundo ponto, né? Ou seja, é por causa da oração, dessa teologia. Me permitam somente citar Agostinho antes de falar do ponto 2. Agostinho diz o quê? Ele ora por nós como nosso sacerdote oferente. Toda a liturgia é continuação da oferta de Cristo ao Pai. Né? Ora em nós como nossa cabeça, recebe a nossa oração como Deus que é. Nós reconhecemos nele a nossa voz. E em nós, belíssimo, a voz de Cristo. É bom pensar isso quando a gente está cansado. Pode ser que se canse o dia de rezar o ofício. É bom meditar sobre essas realidades. Né? Agostinho comentando o Salmo 85, diz, nós então dizemos com ele, e ele diz conosco. A oração deste Salmo, no caso o comentário é o Salmo 85 de Santo Agostinho, ninguém escuta essas palavras, ninguém que escuta diz não é de Cristo, e nem diz que não é nossa, não. Se reconhece parte do corpo de Cristo, né, cuja cabeça é Cristo, que diz uma e outra coisa, né, fala justamente dessa realidade íntima. Né, dizer Cristo, você diz como igreja. Veja, se o ofício, ponto 2, enfim, se o ofício, então, é a oração de Cristo, né, pelo mesmo dado, é oração da igreja. Repararam que não teve como desenvolver minimamente esse tema sem tocar o corpo eclesial, né, sem tocar a igreja. Agora, uma coisa tem que deixar clara, ela não é oração da igreja porque a igreja regula o ofício divino. Não é neste sentido. É da igreja porque ela tem o poder de regular, né? De fazer as reformas, etc. e tal. Não. Ela é dita oração da igreja, porque é o sujeito orante do ofício, pela voz de Cristo. É o sujeito orante. Ou seja, entra-se para fazer parte de um único corpo, o corpo orante da igreja, na plenitude da vida eclesial, da atividade eclesial. Então, é da igreja? Não, porque a igreja regula o ofício, ou a liturgia, se pudéssemos dizer muito minimamente isso, mas porque a igreja, de fato, faz o quê? A igreja é sujeito orante do Espírito. Essa expressão de união, né? União pessoal, né, do Pai com o Filho na força do Espírito, o mesmo esquema se faz pela igreja, a salvação doada a nós, que nos fez participantes da vida divina, nos tornou corpo de Cristo, esse mesmo corpo eleva pela cabeça, pela voz de Cristo, o louvor a Deus Pai. Então, a ligação é muito clara neste sentido. Olha, dizer que a igreja, de fato, é este sinal, este sacramento, é uma teologia muito mais anterior, se vocês lembram. Na Vigília Pascal, nós, depois da leitura de Ezequiel, aquele oremos é muito antigo, é do Gelasiano Vetus, é um sacramentário muito antigo. E lá fala justamente de admirável sacramento, né, de salvação, chamando a igreja de que ela, enquanto comunidade orante, enquanto corpo de Cristo, é esse admirável sinal. E é de forma privilegiada quando celebra o dom de sua salvação, quando celebra a liturgia, de uma forma geral. Neste caso, como é o caso da nossa reflexão desta noite, quando celebra o ofício divino. O que mais poderia dizer desse ponto 2? Então, as ações litúrgicas, sobretudo o ofício divino, né, neste sentido, elas nunca serão ações privadas da igreja, absolutamente. Elas são sempre celebrações. Né? Elas celebram a unidade do povo de Deus. Mesmo dispersos, um padre, sei lá, que reza o ofício divino, ele celebra sempre como corpo eclesial, como igreja. Né? Todos os que são deputados, digamos, por cargo da igreja, de celebrar o ofício, e todo o povo de Deus faz nesse sentido, não é? Sempre. A oração e o louvor da igreja é de toda a igreja, essa dimensão completa de toda a eclesialidade.
E aqui tem um desafio enorme, né, que a gente compreender. Se a gente está engateando e até retrocedendo, como a gente vê em alguns aspectos, na compreensão da comunidade orante, né? Hoje até se prescinde da comunidade para celebrar os santos mistérios, não sei como, que cada vez mais o padre se torna quase um sujeito suficiente, e não é, nem para celebrar os sacramentos, e nem menos para celebrar o ofício divino. Mas tá bom, é mais para falar dessa, não sei porque são temas muito mais amplos, né? Para falar dessa realidade, né? É muito desejável, diz a Laudes Cântico, que de fato a oração pública da igreja brote nessa renovação que estamos celebrando, né? Cada vez mais se entenda essa ligação intrínseca, o louvor de Cristo ao Pai, na força do Espírito Santo. Cristo faz de que forma? Com o corpo, com o seu corpo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Tá? Ótimo. Vamos ao ponto 3. Terceiro aspecto, terceiro passo da profundidade ou na natureza da liturgia das horas, né? É Cristo, é igreja e é consagração do tempo. Esse ponto eu gostaria de começar justamente lembrando o Salmo 18. É o salmo que a gente vai rezar na segunda-feira, na segunda semana, segunda-feira pela manhã. Salmo 18 tem imagem belíssima, né? Tem tantas imagens belas, né? Mas Salmo 18 me chama a atenção porque é segunda-feira, é início de semana, é domingo, mas segunda-feira que você está lá de manhã rezando o ofício pela misericórdia. E o Salmo é belíssimo porque o Salmo 18 mostra uma imagem interessante, dizendo assim, nada pode fugir ao seu calor, né? Um minuto só. Falando da imagem do dia, não é? Armou no alto uma tenda para o sol, ele se desponta no céu e se levanta, como esposo do quarto nupcial, como um herói exultante em seu caminho, né? Diz assim, de um extremo do céu, põe-se a correr e vai traçando o seu rastro luminoso até que possa chegar ao outro extremo, e nada pode fugir ao seu calor. Está falando do sol, o dia, da jornada. É uma imagem belíssima para falar da consagração do tempo. Claro, o Salmo 1 também diz que um homem justo medita dia e noite a palavra. O que é dia e noite, segundo o Salmo 1? A vida inteira, o arco da existência sob a palavra de Deus. Era um critério da reforma, sabia? Um critério da reforma do ofício divino, nem um dia sem a Sagrada Escritura, né? Isso também é entre o tema da liturgia, da leitura da palavra, né? O Salmo 18 nos ilumina para entender o que é a consagração do tempo. Né? O orante enxerga a própria vida a partir do louvor que faz a Deus. Toda a própria existência do homem que reza, a existência do homem de fé, do crente, da igreja, ela se reconhece a partir do louvor. Em todo o tempo, como a gente começou dando aqueles pequenos exemplos. O Salmo 37 fala que nós, é um sinal do ofício divino também, fala que nós estamos rezando diante dos anjos, né, louvando a Deus. Nos colocamos na própria existência, no chão da história, diante de Deus, para celebrar todas as realidades. Reparem, nenhum outro rito, penso, né, depois vocês podem polemizar, mas penso que nenhum outro rito litúrgico, nesse sentido, tem uma relação tão simbólica, tão forte com o tema, com o tempo, como a liturgia das horas, a oração das horas. Penso que nenhum outro rito, não é? A sua relação íntima com o tempo. Começar, terminar, levantar-se, deitar-se, iniciar algo que se faz, um trabalho, terminar. A relação direta com a criação, não é? Com a Páscoa do Senhor, além dos mistérios, né, todos que a gente sabe. Ou seja, a liturgia das horas atualiza, torna participante toda a criação. É um louvor perene, não é? Consegue captar para o orante todas as realidades, introduz o orante na natureza, na história, no cosmos, tudo isso louva a Deus, né? Todos os meus ossos, diz o Salmo, louvam ao Senhor, de certa forma. Não é? Então, existe um horizonte simbólico muito interessante, antropológico simbólico, que nos ajuda a compreender o tempo. O tempo, obviamente, quando a gente fala disso, não vamos fazer toda a distinção aqui, mas é a qualidade do tempo, é o tempo cairológico, o tempo em qualidade, vivido diante de Deus, não é o tempo
obviamente, como esse que nós estamos consumidos por ele, que é o tempo cronológico, somos consumidos pelo Cronos, pelo tempo da graça, pela qualidade do tempo, nós o vivemos a nossa existência na presença de Deus. Então, se pode dizer, sem dúvida, que a oração das horas a expressão não é minha, não é? Mas eu faço uso, é como, de fato, um sacramento da própria vida, não é? Da própria existência do orante. É um sacramento da vida. Se a gente olhar assim, a fonte de toda a espiritualidade, sem descartar, obviamente, nenhuma outra, não é? Está ali. Eu dizia sempre na sala de aula, meu sonho é ter uma fé de um salmista. Eu peço a Deus para ter a fé de um salmista. Porque o salmista diz, imagina todo o problema dos salmos, que foram os versículos que foram os salmos imprecatórios, né? Os versículos omitidos é outro tema na liturgia das horas, né? Ou seja, o salmista diz a Deus o que sente. E a sua fé madura o permite de dizer a Deus, olha, Senhor Deus, eu estou precisando. No sepulcro haverá quem vos cante o amor? Vá procurar entre os mortos quem cante a vossa verdade. Agora, eu que estou aqui preciso de ajuda. Belíssimo. Quer dizer, não é que desafia Deus. A sua fé, que sabe com quem está falando, portanto, confiantemente se coloca nas mãos de Deus, é capaz de ler toda a própria existência na presença de Deus. É belíssimo. Agora, claro, bom, mas o argumento poderia ser bem mais amplo, mas o tempo corre, não é? Veja, só um particular sobre o tempo, sobre a consagração do tempo. Não é? É importante que as comunidades se convençam disso, não é? Porque, mesmo sendo uma conquista, a veritas orarum, ou a veritas temporis, ou o critério do tempo para a liturgia das horas, nós, assim, de uma forma geral, pela minha pouca experiência, muitas vezes se reduz à obrigatoriedade do ofício, sem considerar o tempo. Não é? Isso é um grande perigo, de certa forma. Ok? Vamos ao próximo ponto. Perfeito. O número 2, né? Repare, eu vou ousar, quase como conclusão, porque não é ainda, né? Gastar uns poucos minutos para propor um ícone bíblico que eu penso que pode, na minha visão, hoje, em tempos de pandemia, um ícone que pode ajudar o homem de fé a redescobrir a beleza do ofício divino. Não é? Então, para ajudar na redescoberta da beleza da liturgia das horas, eu proponho, como conclusão dessa nossa reflexão, esse ícone bíblico. Olha, certamente são tantos os textos, imagens que a Bíblia traz e nos fala de oração, mas eu prefiro ousar com um texto aparentemente estranho ao tema da oração, que é a unção de Betânia. Não é? É uma cena delicadíssima, já a conhecemos bem, está no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, mas também está no versículo 26 de Mateus e João 12. Cena esta desenhada dentro de uma moldura violenta, de violência, de suspeita, de ameaças, portanto, de realidades bem humanas, como essa que nós estamos inseridos agora nesse contexto, que fazem prelúdio, esse texto, essas situações dramáticas fazem prelúdio aos dramáticos fatos da paixão do Senhor, né, a unção de Betânia. Funciona quase como um talho, quase como um corte de luz, um facho de luz, de beleza divina, resplandecente, como é o ofício divino, dentro de uma paisagem dominada pelas trevas. Uma pausa de humanidade vivida na presença de Deus, né? Num contexto carregado de tensões. Não vou ler o texto, nós o conhecemos. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, essa mulher anônima faz o quê? Né? Realiza o gesto, que Jesus dá sentido, quando Jesus fala, dá sentido ao gesto da mulher, porque ela derrama aos pés de Jesus nardo puro, né? Um perfume caríssimo. O vaso é quebrado, o perfume é exalado. É um gesto silencioso, eloquente, que nós conhecemos dessa mulher, mas é isso que eu gostaria de dizer a vocês. A cada hora do ofício, também em meio ao caos da nossa vida, das situações limites, como a de pandemia e de morte, né, de doença, de fracasso, de medo, um vaso de perfume é quebrado, cada vez.
E suavemente nos inebriamos do bom odor de Cristo. É porque por Ele rezamos, com Ele rezamos, nele rezamos. Somos cada vez mais, a cada hora do ofício, encantados por essa beleza divina, como um raio de luz que coloca ordem nessa bagunça toda, em toda essa dor, né? Infundindo de novo na igreja de Cristo, na sua igreja, a coragem, a confiança, o olhar de beleza, porque fomos ungidos pelo Espírito, né? A unção do Espírito é beleza, torna a igreja bela, sem ruga e sem mancha. E o salmista, de fato, faz isso, o homem orante faz isso, se depara com a própria vida no estado que ela se apresenta, em que ela se apresenta, e nós ali descobrimos, no meio das luzes e sombras, o vaso derramado, que é o louvor, né? Que se eleva também nos momentos difíceis da vida. O ofício não é rezado nos momentos de glória e de conquista. É rezado, sem dúvida, no momento de dura cruz. Basta olhar os salmos da hora média, por exemplo. Então, essa proposta bíblica nos ajuda, penso, a nos abandonar cada vez mais, abandonar esses cálculos humanos de tempo, de obrigação e se deixar, penso que inebriar-se, se deixar desperdiçar tempo, que o ofício requer tempo, desperdiçado, entre aspas, na presença do Senhor. Reparem, Clara de Assis, me veio em mente agora, no coro de Clara de Assis tem uma expressão, no coro antigo de Clara de Assis, tem uma expressão muito bonita, não vox, já está bem gasta na madeira, mas não vox sed votum, mas assim, não a voz, mas no coro, onde as monjas rezavam o ofício, não a voz propriamente, mas o compromisso, votum, a oração, não o barulho, mas o amor, não o som da cítara, por exemplo, mas o coração canta aos ouvidos de Deus o louvor que ele quer escutar, porque é pela voz do Filho. Depois, para complementar esse exemplo bonito, as fontes franciscanas, eu sou salesiano, mas eu sou franciscanaço, né? Então tem que honrar. As fontes franciscanas falam que, por 42 anos, Clara de Assis foi esse vaso, quebrou esse vaso de alabastro, que era o seu corpo, para tomar com a fragrância de Cristo, com o odor de Cristo, toda a igreja. Penso que possa ser aplicado a todos nós, né? Independentemente da nossa condição limitada de pecadores e quanto aqui estamos. O que é, então, a vida do orante? É desperdiçar diante de Deus as melhores forças que temos, os melhores tempos, né, em relação à nossa jornada, para que, de fato, através de nós, o odor de Cristo possa se espalhar. Tá bom? Sugestão só de cunho espiritual, vai servir para a meditação da noite, antes de dormir. O que é que eu posso dizer como conclusão, não é? Dizer assim que o ofício divino alimenta, sem dúvida, a espiritualidade de todos. E aqui eu faço um acento. A espiritualidade sacerdotal. Sem dúvida. Porque eu digo assim, porque temos que ser os padres os primeiros a nos convencer disso. Senão o povo santo de Deus, do qual fazemos parte, não deixamos de fazer parte, mas que a nós foi confiado, pode ser que nunca experimente isso se nós não despertarmos esse valor em nós. Né? Nós temos que passar da recitação obrigatória do ofício à graça, ao estado de graça que é rezar o ofício divino. Para que todo o povo de Deus, de fato, se sinta reintegrado como povo sacerdotal no munus, na função de sacerdócio batismal, a ser oferta viva pela voz de Cristo, da própria existência ao Pai, no louvor que o Filho faz na força do Espírito. Né? Depois, assim, a Santa Eucaristia, ou melhor, a celebração eucarística não é a única fonte da liturgia, não é a única forma da liturgia. Então, ousar, sem sombra de dúvida, em nossas comunidades, sem medo, porque é liturgia. O ofício divino é memória de Cristo. A cada hora do ofício, nós celebramos um aspecto isso está a teologia, infelizmente não temos tempo. A cada hora do ofício, nós celebramos um aspecto do único mistério de Cristo. Eu não sei qual é o drama de algumas comunidades que não podem celebrar, por exemplo, a missa dominical, de celebrar bem o ofício divino. O que o ofício faz? Torna presente.
presentifica, é o critério anamnético, que está em toda a celebração, porque não numa forma vigiliar, ofício, mais leitura do domingo, mais evangelho do domingo, possível. Não existe outra oração que possa substituir nesse status de oração litúrgica que não ofício divino. Redescobrir, ousar, né? A palavra de Deus, infelizmente, por muito tempo, se revestiu de uma função marginal, não é? E é preciso redescobrir, né, a força da palavra de Deus, né? Agora, as igrejas reabrindo, nós não podemos, de modo algum, fechar nossas casas para ir para a igreja, não é? O louvor que levamos a Deus aos domingos na igreja doméstica deve continuar de alguma forma. De alguma forma é possível fazer. Então, superar essa... Até porque uma realidade litúrgica não suplanta e não supera a outra. Elas se complementam. Deixa eu redescobrir a beleza de rezar juntos. Não deve ser considerado um luxo de gente que mora perto de mosteiros, que podem ao ofício e participar com os monges, né? Só lembrar a realidade do século IV, ofício catedral, ofício monástico, isso é da história do ofício divino. Não pode ser um luxo, é uma graça que tem que ser dada a todos os fiéis, nas paróquias grandes, não só nas catedrais, mas nas comunidades também, não é? Isso não pode ser reservado às elites que podem participar ou frequentar algum mosteiro, não. O povo todo, o povo santo de Deus, pode cada vez mais redescobrir a beleza do ofício divino. Né? E a diminuição do clero, a falta do clero em alguns aspectos, não pode, de fato, ser motivo para fechar as igrejas no dia do Senhor. É possível redescobrir, repito, a força que tem o ofício, rezar para celebrar o ofício. São coisas que me vêm em mente, assim, ex abundância cordis, né? Ou seja, do fundo do coração, né? Da profundidade do coração, a partir dessa realidade. Ou seja, tornar de fato a igreja o que ela é, orante, comunidade de fé, que celebra os louvores do Senhor no estender-se do dia. Tu alto em dom de miserere nobis. Não sei, penso que, Gustavo, não sei se eu me apressei a algum ponto por meio do tempo, mas seria isso. Padre, muito obrigado, viu? O senhor realmente quebrou um vaso de perfume e nos inebriou com esse odor maravilhoso que é esse ensinamento sobre a liturgia das horas. Obrigado por ter gastado esse tempo conosco. Tenho certeza que todos aproveitaram bastante e vai ser fruto de nossa meditação noturna, com certeza, tudo isso que o senhor nos disse. Muito obrigado de coração. Nossa Diocese de Lorena agradece. E que saudade das aulas do senhor. Muito obrigado. Agora a gente vai para as perguntas. Então, pessoal que mandou as perguntas pela nossa página do Facebook. A Simone. Mas esse critério temporal, muitas vezes, para nós leigos, não conseguimos rezar. Pode rezar em outros horários ou pode... Saudações, Simone. Muito interessante a sua pergunta. A verdade do tempo quase que perseguiu os estudiosos, né? Assim, para dizer que nós rezamos o tempo. Você sabe que o ofício tem 7 horas, não é? Porque o Salmo 118 diz que o orante, diante de Deus, reza 7 vezes, né? Então, contando com as 3 horas da hora média, nós temos 7 horas. Os grandes pilares do ofício são laudes e vésperas. Nós o sabemos, não é? Nascer do sol, ressurreição do Senhor, cair do dia, não é? Entardecer, os mistérios de Cristo da ceia, instituição dos santos sacramentos, os mistérios, a ceia que preparava, de certa forma, o mistério cumprido em Cristo na sexta-feira da paixão, naquela hora. São os polos do ofício. Mas o ofício se estende a toda a jornada. O que é que eu digo... por exemplo, você falou que para os leigos para nós também é muito difícil, quando tem reunião. O que é que eu digo aos nossos? Às vezes faz a assembleia comunitária no fim da tarde. Como é que vai levar o louvor a Deus no final da tarde? Porque tem a assembleia comunitária, estou dando um exemplo, ou tem um trabalho naquela hora, eu estou no ônibus justamente quando cai a tarde, porque não tem a hora de celebrar no relógio. Nós somos regidos, aqui no Recife, posso rezar às vésperas 5h30 da tarde, que já está ficando escuro, né? Assim, certamente diferente de outras partes do Brasil, não é? Mas é sempre um critério aproximado, óbvio. Eu digo sempre para as comunidades, se naquela hora não pôde, qual é o núcleo, o ponto alto
das horas da liturgia das horas do ofício divino? São os cânticos evangélicos. E por que a comunidade que vai fazer reunião, por que o fiel que naquela hora está em trânsito ou mesmo está trabalhando, não se une à igreja rezando o Magnificat, que é a oração que a igreja faz ao cair do dia? Você não pode rezar o ofício por alguma coisa, por exemplo, ao cair do dia, porque não reza entre as outras orações que vai fazer, minha alma engrandece o Senhor. O mesmo pela manhã, saindo para o trabalho, né, você não consegue rezar o ofício, se une à igreja rezando Benedictus. Vai ter passeio comunitário, Gustavo, vamos sair 6 da manhã. E o ofício, não vai dar para fazer, por algum motivo? O que é que a gente faz? Além de pedir aos santos anjos que nos protejam no passeio, reza o Benedictus, canta o Benedictus em comunidade. Então, Simone, é possível adaptar, claro, podendo fazer alguma outra hora, né? A hora média, por exemplo, é justamente entre 9 da manhã, primeira hora, meio-dia e 3 da tarde. Tá vendo? Tem essa possibilidade de horário. O ofício de leituras não tem hora fixa, ela tem sua origem, tem um caráter noturno na sua origem, mas pode ser feito em qualquer momento do dia. Completas é a oração antes de dormir, é a última oração do dia, né? Ou seja, é possível adaptar. Talvez a dificuldade seja, Simone, nos grandes polos, não é? Mas assim, para a comunidade que está, para a pessoa, para o fiel, que está habituado, está se habituando ao rezar, pelo menos se une à igreja, que em todo lugar está dizendo: o sol nascente nos veio visitar, cantando o Benedictus, tá? Penso que seja uma dica. Obrigado, Simone. A Andréia, carmelita secular. Podemos dizer que a liturgia das horas é um momento de parada para amar nosso Senhor? Um momento de encontro com Ele nas horas Andréia, marcadas? obrigado pela questão, não é? Repare, sem dúvida, toda oração é encontro, não é? Repareça, nesse exemplo que eu dei da unção de Betânia, só foi possível exalar o odor de Cristo porque alguém ousou encontrar o Senhor, não é? Então, a oração das horas é também encontro, né? Sem dúvida. Claro, o exemplo, o desenho que tem no livro no Brasil é um relógio dentro da hora, né? Claro, nós não somos consumidos pelo Cronos, né? As horas, elas nos regem, porque o dia morre e amanhece, não é? Mas, sem dúvida, quando a gente diz hora, é mais tempo do que hora propriamente, né? São tempos privilegiados, marcados em encontro, né, com Deus, né? Então, sem dúvida, é um momento de encontro, um momento de amor, né? Quem reza, ama. Quem ama, reza. Né? Uma boa definição, André. Meu Deus, Magno. O Magno Carvalho, Salesiano. Há, por parte de alguns fiéis leigos e ministros ordenados, visões distorcidas sobre o ofício divino das comunidades. O senhor poderia comentar um pouco sobre a importância de tal prática de piedade Magno, popular, saudações, rica e bela? Meu Deus, veja, olha, é provocativa e muito interessante, não é? Reparem, o que é o ofício divino das comunidades? O ofício divino das comunidades é a oração das horas em versão popular. Não tenho dúvida disso. Se alguém me disser, Padre Inácio, mas não tem um carimbo, sei lá, de etc e tal, eu digo, olha, existem traduções da palavra de Deus, sim? Nós usamos muitas traduções. Rezar um salmo dessa forma traduzida ou de outra, me pergunto, não teria valor? Me pergunta a esses que, de forma provocativa, discriminam o ofício divino. E eu digo mais, Magno, se eu não me engano, tenho medo de errar, mas se errado, me corrija. Acho que porque o ofício está sendo conhecido fora, não é? Imagina, hoje tivemos reunião, a irmã Penha estava, a irmã Penha é considerada a mãe do ofício, né? A própria irmã Penha admite que alguns termos e expressões nasceram naquela época e podem muito bem ser revisados. O ofício sofreu algumas revisões agora, né? O que é que eu digo? Em relação a isso, que é muito importante, é preciso superar essa dimensão, porque senão nós poderíamos... a comunidade de Santo Egídio, em Roma, que trabalha com os pobres, tem uma espécie de ofício. Nós conhecemos a versão que é uma espécie de ofício divino também, dos jovens de Thésée.
São formas alternativas da mesma celebração do louvor de Deus. Então, é preciso superar todo o preconceito que se é em relação à liturgia das horas. Mas tem algum em relação ao ofício divino das comunidades. Sim, falava desse liturgista. Olha que interessante, aqui eu termino. Acho que Pedro Socha dizia, olha, conhecendo a estrutura do ofício divino das comunidades, ele dizia assim, a estrutura é muito mais romana do que a nossa versão. Calma, em que sentido mais romana? A partir do século IV, existiam duas formas de celebrar o ofício. O ofício monástico, mais austero, reservado realmente aos monges, e o ofício catedral, ou catedrático, feito nas catedrais. Hoje nós temos uma união dessas duas realidades. Porém, o ofício divino das comunidades, por exemplo, para sábado à noite, tem o ofício de vigília. Naquele tempo, magno, no longínquo 2005, nós fazíamos o ofício de vigília no lugar das vésperas, porque tem um caráter pascal muito interessante. Se acende as luzes, de onde vem isso? A tradição mais genuína do ofício. Onde é que está isso no ofício que nós conhecemos? Está nas pré-notanda, está como proposta de construir uma vigília, está na instrução, mas no ofício divino está já como oração, como estrutura. É nesses aspectos, como o lucernário é uma prática dos ofícios de catedral. Então, são práticas de fonte da estrutura do ofício divino. É nesse sentido que o ofício divino das comunidades pode ser redescoberto, sem dúvida, no seu valor fantástico, né? de revisitar o tema, o gesto, a ritualidade do lucernário, de acender as luzes, do canto responsorial, não é? Tem muitos ganhos, obviamente. Não é que a gente só tem que ter cuidado para não polarizar, que é o que infelizmente acontece, não é? E o fato de o contexto do ofício divino ter nascido naqueles anos que nós conhecemos, é como se tudo fosse fadado ao total fracasso, tudo que nasceu naquela época. No entanto, nós temos que ter olhar histórico e respeito às etapas e à história da própria igreja para reconhecer um fruto maravilhoso, sem dúvida, que é o ofício divino das comunidades, ou outras tantas formas que seguramente surgirão daqui para frente. Porque cada vez mais a palavra de Deus está próxima de nós. Existem formas. Nós, por muito tempo, fizemos o ofício dos jovens, nós salesianos, uma proposta alternativa, mas é sempre celebração do louvor de Deus naquela hora. Mas bela provocação que daria muito tempo para falar, Magno. Obrigado. Andréia, novamente. Completas seria uma preparação para o caso de um encontro definitivo com ele? Pois é, olha, interessante, Andréia. Repare, falar de dormir, vocês sabem que os cristãos chamaram as catacumbas, não são necrópolis, são dormitórios, né? Catacumbas é esse significado, são dormitórios. A morte é passagem para nós, né? Vamos celebrar daqui a pouco, dia 2 de novembro, não é? Essa imagem de dormir é também uma imagem da morte, não é? Basta ver o gesto da prostração em alguns momentos da igreja, é também imagem da morte, né? Mas ela toda feita a vida e também a morte, né? Nós rezamos, guardai no Senhor quando velamos, né? E tem outra expressão, o Senhor nos concede a noite tranquila, no fim da vida é uma morte santa. É sem dúvida, toda oração prepara o fiel para o encontro que aqui fazemos sob os véus e o faremos definitivamente quando estaremos face a face com ele, porque o veremos tal como ele é. Né? Interessante. Ana Aparecida de Paula Queiroz, minha tia, padre. Concordo com a Andréia, é pouco falada e praticada nas paróquias. Não deveria fazer parte da vivência pelos leigos também? Assim toda a igreja se tornaria orante. Ótimo, Ana. Saudações a tia de Gustavo. Parabéns, viu, por Gustavo. Repara só, de fato, Ana, é um desejo da igreja. Estamos há 50 anos da Laudes Canticum, né? É um grande desejo. Mas existem problemas grandes por trás, como o conceito de igreja, como o conceito de comunidade reunida, porque nós conhecemos as formas sacramentais de reunião.
E nós, muitas vezes, tudo fazemos com as formas sacramentais e nós desconhecemos outros modos, né? A culpa é de quem? Estamos aqui para dizer, mas sem dúvida, nós, por pouca experiência, sem dúvida, na minha opinião, uma das grandes questões é pouca vivência do ofício por parte de quem é obrigado a fazer. Usei a palavra obrigado a propósito. Por quê? Chega no seminário, te dão um kit piedade, te dão ofício, e você olha esse livro cheio de fita e não faz a iniciação desse livro. Você começa a acompanhar as orações desesperado. Na primeira semana do seminário, você diz, olha, você é quarta-feira, valeu, meu Padre Inciso. Quarta-feira, fita para cá, para lá, e a gente não fomos iniciados ao ofício. Não lemos juntos, não estudamos a instrução para compreender. Os capítulos da Sacrosancto Concílio para compreender. Depois não fizemos oração, Lectio Divina com salmos, mínimo. Para se introduzir aos poucos o ofício, pelo menos temos que dispor de tudo isso. Experiência com os salmos, estudo propriamente, não só intelectual, mas experiencial do que são, para depois começarmos a rezar. O problema de fundo, por que não se divulga, por que nós não crescemos na questão do ofício, é porque, muitas vezes, quem é obrigado a fazer, na primeira oportunidade não faz. Porque foi dado como obrigação, não foi dado como... Tem um amigo padre que diz assim, é o doce jugo de Cristo para a vida de quem deve rezar, né? O ofício divino. É neste sentido. Né? Então, tem um problema de fé por trás, nós institucionalizamos todos os momentos. Então, na primeira oportunidade que eu não estou com a minha comunidade, no caso, quem é religioso, eu não estou, por consequência, eu não rezo, porque nós institucionalizamos demais as horas de graça que são o ofício, né? Por exemplo. Muito interessante, né? Meu Deus. Júlio Rafael Lima, aluno do senhor também, sim, né, Padre? Júlio, lembro demais. Saudações, prazer. Padre, o porquê da importância da oração diária da liturgia das horas para o ministro ordenado, sendo uma promessa, sendo que a celebração da Eucaristia não tem a obrigatoriedade diária? Júlio, saudações. Ótima pergunta, não é? Repare, de fato, se olhar o cânon, Código de Direito Canônico, 276, né? Instantemente convidados, os clérigos, né? São obrigados a rezar o ofício. Instantemente convidados, sacerdotes, os diáconos, sempre o mesmo número, têm a obrigação de rezar a liturgia das horas segundo os livros litúrgicos próprios aprovados, os permanentes segundo a Conferência Episcopal, etc. Quando se fala da Eucaristia, eles são justamente, né, como eu dizia assim, eles são vivamente, o cânon, o parágrafo 2, né? São instantemente convidados a oferecer diariamente o sacrifício eucarístico, instantemente convidados, o texto diz, os invitantur no latim, né? No entanto, para o ofício fala de obrigados, eles são obrigados. O que significa isso, não é? Repare, existe uma questão histórica, sem dúvida, que pode nos explicar essa dependência. Nem sempre é possível celebrar a Eucaristia. Nem sempre. Nós conseguimos ver, de forma muito triste, nesse tempo de pandemia, que os padres se tornavam sujeitos suficientes para celebrar a Eucaristia. Eu me pergunto se rezavam o ofício, no entanto, celebravam sozinho. Obviamente, estão em comunhão com a igreja, não é o nosso tema, etc e tal, mas assim, é de ficar de orelha em pé, como nós estamos compreendendo. Nem sempre é possível celebrar a Eucaristia. A Eucaristia que se celebra dominicalmente, ela celebra a jornada, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, portanto, une todo cristão que vive do domingo. Isso os mártires de Abedina diziam, sine dominicus não vivemos, sem domingo não vivemos, ou seja, sem a celebração do dia do Senhor. Não necessariamente sem a Eucaristia celebrada, sempre com a Eucaristia, mas nem sempre com o rito celebrado. Os cristãos que não participavam no domingo durante a pandemia estão em comunhão,
celebram, porque algum membro da igreja na face da terra celebra a Eucaristia, portanto, não perderam a comunhão com Cristo em nenhum momento, mesmo se não conseguiram nem sequer acompanhar por algum meio. Não perderam. Ao ofício, aos obrigados, a primeira obrigação é elevar diariamente o louvor a Deus. O ofício estende essa graça, não é? Ou melhor, a Eucaristia estende a graça, pode estender a graça do ofício, pelo ofício durante as horas da jornada. Mas nem sempre é possível celebrar a Eucaristia. Pressupõe o quê para celebrar a Eucaristia? Necessariamente, e eu digo de novo, uma comunidade que celebra. Visível. Não é que não possa celebrar nessas condições, pelo menos com um só ministro. Me pergunto com essas missas aí, dentro do carro, etc. E a gestualidade, e o corpo que celebra, e levantar as mãos, e caminhar para receber, e louvar, entendeu? Então, nem sempre é possível celebrar a Eucaristia. No entanto, a Assembleia que celebra o louvor da liturgia das horas talvez menos visível e muito mais ampla. Então, em qualquer condição da vida, é possível entrar em comunhão pela celebração da Eucaristia, pela celebração do ofício divino. E nem sempre é possível. Isso é uma questão muito histórica. Nós teríamos que estudar, Rúlius, o dia do Senhor, a obrigatoriedade de salvar o dia do Senhor, como compreender, por exemplo, o Código de 14, se diz que é para salvar celebrando o dia do Senhor, e quem não pode celebrar a missa salva o dia do Senhor, nós temos que estudar a fundo essas duas questões para compreender o que é a missa diária em relação à missa dominical. O fato é que, muito mais antigamente, muito mais do que codificar isso, os apóstolos rezavam o ofício divino. Entravam em comunhão diariamente com uma igreja rezando o ofício. Bom, uma resposta fechada, Rúlius, mas te digo a fonte. Estudar a fundo o que é o dia do Senhor para compreender o resto. Valdirene Reis, como podemos adquirir? Olá, Valdirene. Repare, se for o livro físico, né, se é enquanto texto a sua pergunta, né, o livro físico está disponível nas livrarias católicas ou pelos meios também por internet, etc. Hoje é possível também baixar, né, para a oração individual, não para a celebração comunitária de quem preside, mas para a celebração individual, os vários aplicativos, né? Eu particularmente conheço, acho que né, que é realmente muito fiel. Então, acho que depois a diocese pode, né, através do ofício litúrgico, assim, disponibilizar ou dar sugestões, né? Que hoje é muito mais acessível que antes, a celebração do ofício, né? E requer, Valdirene, iniciação, né? Caso comprou o livro, vale um pouco a instrução, né? Vai discutir com alguém, né? Confrontar essa beleza, esse tesouro que cada vez mais está se tornando uma novidade, graças a Deus. É muito bom saber disso. Renan Ribeiro, seminarista da nossa Diocese de Lorena. Um abraço aí, Renan. Boa noite. Como proceder quando as segundas vésperas dominicais coincidirem com as primeiras vésperas de uma solenidade, dado o fato de que a tabela de precedência dos dias litúrgicos, em certos casos, apresenta ambiguidade? Perfeito. Saudações, Renan, viu? Repare só, nós temos um critério, digamos. Primeira coisa, Renan, uma oração litúrgica não suplanta a outra, neste sentido. Entendeu? Não suplanta. São sempre memorial de Cristo, não é? A Eucaristia é celebrada, as horas do ofício, o que é que faz? Torna presente com uma liturgia essa obra redentora do Senhor. Então, uma coisa não exclui a outra. Quando, no ano litúrgico, se choca uma e outra, como é o caso do Tríduo Pascal, vocês sabem disso, né? É a única vez que a igreja diz que hora se celebra a missa, portanto, no cair da tarde de quinta-feira santa, se celebra a ceia do Senhor. Logo, no cair da tarde é o ofício de vésperas. A igreja diz, os que participaram da ceia do Senhor não são obrigados a rezar o ofício. Rezem se quiser, mas não são obrigados. Por quê? Igualmente, celebrou. O que é que celebraria se não tivesse missa na quinta-feira, na abertura do Tríduo Pascal, né? Em Cena Domini. Se não tivesse a celebração em Cena Domini,
o memorial de Cristo, nosso Senhor, que lavou os pés de seus discípulos, é sempre o memorial do Senhor. Então, nós temos um critério que aparece no ano litúrgico em relação ao tríduo pascal, né, quinta, sexta, até sábado, porque é dispensado do ofício de leituras na vigília pascal. Aqui, tanto de leitura da vigília, né? Mas por quê? Porque tem lá na história o caráter noturno. Então, se caso, né, se caso o choque, obviamente, o orante e o fiel sempre celebra o mistério do Senhor, ou na Eucaristia celebrada, ou no ofício celebrado. Então, não existe contradição neste sentido. Né? Mais uma pergunta do Renan. Em caso de memórias obrigatórias, rezam-se os salmos festivos da primeira semana do saltério ou os da semana corrente? Qual seria o critério? Renan, repare, Renan, memória não se reza um salmo de festa. Tá? A igreja reservou alguns salmos festivos, né? Acabaram as perguntas, Thales. Ele escreveu ali. A igreja reserva uma série de salmos festivos para as festas e solenidades. Óbvio, Renan, que algumas festas, chamadas festas de ofícios próprios, eu penso, me veio à mente agora, 15 de setembro, por exemplo, são memórias de ofício próprio, lá se indica a semana festiva. No mais, não. O que o santo tem de próprio, o restante da semana, ou sempre a semana abinada, mais a categoria do santo, tá? Virgem, Marte, apóstolo, santos e etc. Tá? Mas os salmos festivos são reservados quase que exclusivamente às festas e solenidades, tirando os casos das memórias de ofício próprio. Tá? Um comentário do Antônio de Lisboa. É incrível a lucidez teológico-litúrgica do Padre Inácio. Obrigado, irmão. Padre Lisboa, saudações. Agora eu fiquei com método de tremor. Eu não sabia que Lisboa estava... Padre Lisboa é professor de teologia e é do núcleo docente do campus Pio XI de teologia. Na teologia foi um dos meus braços fortes para... Muito obrigado, Magina. A Simone, então rezar a liturgia das horas é preparar ao longo das horas a alma e o coração para a celebração da vida, que é a Santa Missa? Sim, neste sentido, sim, não é? Mas eu prefiro, embora está expressamente na Laudes Canti, ou na instrução geral, quando se fala da missa, né, que liturgia prolonga na jornada a graça da Eucaristia, sem dúvida. Porém, a gente tem que cada vez mais aprender que a liturgia a liturgia das horas, o ofício divino é também liturgia, não é? Então, sendo liturgia, todas as horas, elas são sempre encontro, né? Que se dá, obviamente, de forma plena, tu maxime, diz a Sacrosancto Concilium, quando se fala da Eucaristia, maximamente na Eucaristia, mas seguramente, cada vez que celebramos o ofício. Padre Thales, agora acho que acabou. Ele está escrevendo, Gustavo, aqui, não sei eu não. Tá certo. Padre, muito obrigado, viu? Deus abençoe a disponibilidade do Senhor. Essa formação maravilhosa, creio que a gente compreendeu muito melhor que a liturgia das horas. Isso foi uma formação para nós, seminaristas, também para a gente aprender mais, para os leigos, para eles terem esse contato e aprender, e não só aprenderem, mas também se extasiarem com a beleza da liturgia das horas, aquilo que a igreja nos aconselha e nos propõe. Então, muito obrigado. Ô padre, nossa, que alegria, viu? A gente, assim, acompanhando, tem mais alunos, o senhor acompanhando também. Vou colocar aqui o padre Everton, dizendo que chegou agora, chegou da missa, mas dizendo que é uma alegria poder escutar o grande mestre. Bondade sua, Everton. Obrigado. Então, padre, nós agradecemos muito, toda a Diocese de Lorena certamente agradece, o pessoal que pôde acompanhar agora essa live, os que acompanharão posteriormente, porque ficará salva na nossa página no Facebook, também no canal do YouTube da Diocese de Lorena.
agradecemos a sua partilha, a sua reflexão, saímos mais enriquecidos e, assim, com um propósito renovado de integrar mais com amor a liturgia das horas na nossa vida e na vida das nossas comunidades paroquiais aqui na nossa diocese. Gratidão, viu, padre? Da minha parte também, né? Como eu iniciei fazendo, mas como a vida do cristão é Eucaristia, é ação de graças, né? Então também agradeço o convite, né? A graça de partilhar com vocês, a beleza. Não acreditem, eu celebro 10 anos de padre este ano, né? Com a graça de Deus. Mas assim, é sempre uma redescoberta. Eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, o encanto, né, de leigos, de leigas, quando redescobre cada vez mais. Então, digo que a gente está numa boa estrada, a formação sempre nos dá baliza para isso. Então, eu agradeço e parabenizo também a iniciativa de vocês, né? E rezem por mim, viu? Vamos rezar, com certeza. Um grande abraço, padre, abraço, Gustavo, todo mundo que nos acompanha até esse momento. Um grande abraço, que Deus abençoe todos. Amém.